主役は私よ。呪いあれ。私を返して、押切君。押切君。その恋は絶対に実らない。Junji Ito é um mangaka, um especialista em histórias de horror. Em seus contos, Ito toca em temas como inveja e ciúme, além de usar personagens aparentemente comuns que começam a encontrar e agir de forma estranha, indo desde histórias mundanas até algo totalmente inexplicável, realista e visceral. Junji Ito é o principal talento dos quadrinhos de horror da nossa era. Um artista cujo punho se tornou sinônimo não apenas de um tipo distinto de história e estilo, mas do próprio gênero do horror. Seu trabalho é imediatamente reconhecido e elogiado no cenário internacional. Mesmo parecendo absurdo, o seu trabalho é adorado pelos fãs e pela crítica há muito tempo. Quando encontrei o seu trabalho pela primeira vez, eu devo confessar que eu não entendi completamente. Era fácil admirar seu trabalho, suas tintas ousadas e inquietantes, mas a maneira como ele efetivamente casava as imagens grotescas e chocantes de uma forma estranhamente crível sempre me mostraram o talento inegável do artista. Os enredos de suas histórias, desde contos de peixes mecanicamente aprimorados, ou mesmo de um amante irresponsável amaldiçoado por uma cartomante, sempre soaram como material dos filmes B, que em particular esse explorador gosta muito. Daqueles filmes que você encontraria no fundo de uma antiga locadora, empoeirado e esquecido. No entanto, os moldes dessas histórias sempre me atraíram de uma maneira bem estranha. Mais do que pesadelos, a idiotice rígida de muitos personagens e as reações inexpressivas aos acontecimentos mais bizarros sempre me lembraram da reação de muitos personagens de Lovecraft diante do horror cósmico que não entendem. A arte de Ito parece existir apenas para minar aqueles momentos em que a lógica vai embora logo depois que você se depara com algo muito perturbador. Tanto é que assim que os personagens enfrentam a verdade nua e crua do mundo ou enfrentam um monstro além da imaginação, eles não têm nada mais a fazer a não ser enlouquecer e fugir. Seu trabalho mescla conceitos e estilos do mundo mundano que se chocam diretamente com o absurdo. Algo sempre me pareceu escondido nas suas obras, algo que sempre apelou para as profundezas do meu ser. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, canal focado em explorar os mundos fantásticos e absurdos da literatura, dos filmes e dos quadrinhos. Hoje iremos falar um pouco mais sobre a obra de Junji Ito. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Ao longo dos anos, eu cultivei uma obsessão semelhante à que senti com Junji Ito por diversos outros autores. É claro que tudo teve início nas obras de H.P. Lovecraft, mas a mesma sensação já me acompanhou quando eu li Algernon Blackwood, Arthur Machen, Lord Dunsany e, é claro, Robert Chambers e sua maravilhosa obra O Rei de Amarelo.
Embora eu tenha sido atraído inicialmente pelo apelo dos maiores mitos de Cthulhu, foi a minha lenta compreensão de que essas obras transmitiam algo mais profundo e sombrio, e que por causa disso impulsionavam a minha obsessão por explorar mais. Esses escritores deram voz ao meu entendimento de que o que era mais horrível no mundo não eram assassinos em série ou fantasmas gemendo atrás de uma parede. O que me incomodava eram problemas muito mais filosóficos, pois os horrores que eles exploravam eram cósmicos e principalmente desafiavam a centralidade do homem no universo. Horrores que abalavam toda a nossa certeza, retirando o lugar e o significado da humanidade do centro do universo. Pois, como observou o estudioso de ficção de horror S.T. Joshi, o que entendemos da ficção de Lovecraft é exatamente a sensação brutal de que o lugar da humanidade no esquema das coisas é quase inexistente. Lovecraft inclusive afirmou que todos os seus contos eram baseados na premissa fundamental de que as leis, os interesses e as emoções humanas não tinham validade ou significado real no vasto cosmos. Ou seja, que destrói a mente de um protagonista de Lovecraft não é o horror dos tentáculos, e sim a incapacidade dele e do leitor de descrever o indescritível. No momento que deixamos de ser filhos de um Deus que criou o universo e nos tornamos apenas subprodutos acidentais, experimentos de raças mais antigas e aberrações, qual o propósito real e a importância de nossa raça no centro de tudo? Será que conseguiremos nos reconhecer agora apenas como formigas? Mas enquanto as palavras de Lovecraft sempre causaram uma estranheza e mesmo uma dificuldade de descrição e de entendimento, o terreno do mangá onde Junji Ito trabalhou permitiu vislumbrarmos um pouco mais sobre o tempo e a escala daquilo que chamamos de inumano. E de fato, não há como negar a influência de Lovecraft no trabalho do artista, onde ele mesmo já afirmou que tudo teve raiz em Lovecraft e muitos outros. Por exemplo, vale lembrar que Uzumaki compartilha mais do que um pouco com A Voz da Praia, de Ramsey Campbell, mostrando a história de um homem que descreve que o padrão geométrico que o deixa louco, na realidade são os últimos vestígios de uma realidade alternativa. O que mais importa numa história de Ito, como em uma história de Lovecraft, ou mesmo de outros autores, não são as pessoas ou o lugar de suas histórias, é sim a atmosfera que transmite um aviso sobre a nossa própria compreensão do que é o mundo. Mas, onde Lovecraft trabalhou de um modo em que o foco era promover uma atmosfera opressiva para enfatizar o seu elenco, Ito tentou saturar a sua obra através da degradação, da perda de si mesmo e até mesmo do humor. Tanto é que até os nossos medos mais profundos muitas vezes são inerentemente risíveis em suas interpretações. Daí suas obsessões por tramas tão ridículas e estranhas, mas que criam um sentimento estranho e profundo quando nós nos deparamos com eles. E isso funciona muito bem, pois foge dos padrões convencionais, que muitas vezes são imediatamente esquecíveis. A verdade é que o trabalho de Ito nos assusta, porque sabemos que aquilo não deveria existir. Sabemos que uma história onde pessoas estão sendo atacadas por peixes com pernas de aranhas mecânicas é uma história absurda. Sabemos que a ideia de pessoas se contorcendo para caber em buracos feitos sob medida na encosta de uma montanha não deveria merecer mais do que uma risada. E, no entanto, quando lemos ou observamos seu trabalho, nós estremecemos, pois sabemos que essas coisas que descartamos tão facilmente na ficção, na realidade, nos aniquilariam muito rapidamente no mundo real, pois os humanos são vulneráveis e normalmente presos aos caprichos das forças da natureza. Quem imaginaria
que um dia iríamos acordar tão obsessivos com o uso de máscaras e álcool em gel. Por muitos anos, se eu contasse isso para outras pessoas, eles ririam e diriam que tudo isso é um absurdo. Hoje, muitos pensam sobre a experiência que passaram e alguns sabem que ela simplesmente aconteceu mais uma vez. É triste que, por mais absurdas que essas ideias ou histórias pareçam à primeira vista, elas não estão tão distantes daquilo que vemos nos jornais e nos noticiários todos os dias. E é isso que mais assusta no trabalho dito. Enfim, todas as nossas histórias e todas as nossas vidas parecem muito mais significativas e muito mais grandiosas quando observamos a possibilidade do homem de criar cidades, armas ou mesmo riquezas. No entanto, o mundo, na realidade, é muito mais absurdo e as coisas não são fáceis para a maioria de nós. E o trabalho de Ito mostra exatamente essa sensação. A sua obra é uma espécie de uma grande piada do horror cósmico. Uma situação sombria, um registro sério, uma sensação de dor e terror diante de verdades tão terríveis. O horror de Ito não é para todos. Ele nos faz temer o trivial e, ao fazê-lo, mostra exatamente o quanto somos triviais. Tudo o que ele nos permite é uma chance de rir, um riso nervoso e preocupado. Ele oferece a marca de histórias singulares que conferem ao seu trabalho um efeito inesquecível por causa de sua estranheza. E é aí que está o grande poder do autor Junji Ito. Este explorador indica fortemente que, se você gosta do horror cósmico, que você leia e reflita sobre as obras de Junji Ito. Deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.